No episódio de hoje, vamos falar sobre a maternidade sem filtro, sem glamour, sem perfeição, com muito amor, muita dedicação, alguns desafios, muitas descobertas e alegrias. Porque ser mãe não é seguir um manual, é construir um caminho exclusivo. E hoje mais um episódio do Poder do Ser. E hoje falando sobre a maternidade. Nós que vivemos no mundo dos filtros, né? Mas hoje a gente vai deixar o filtro guardado. Será? Não sei. Então, hoje tem muito filtro, não. Não tem muito filtro, não. Vamos guardar e vamos colocar na gaveta os filtros. Hoje, então, eu recebo aqui a Marina, mas ela vai se apresentar. Bom, sou Marina Martins, eu sou psicanalista, sou psicóloga perinatal e parental. Sou psicóloga já há um bom tempo, mas me formei e me especializei em perinatalidade e parentalidade depois das avalanches, dos atravessamentos da minha maternidade. Eu falei, não, quero dar um destino para isso, e foi aí que me dediquei a estudar muito sobre esses assuntos. Também com os atravessamentos da maternidade, precisei de muitas formas para elaborar. Eu acabei de escrever um livro e aqui, então, aqui agora chique dizer que também talvez eu seja escritora. Mas o livro está escrito, então estou muito feliz de trabalhar com ele também. Sou a mãe da Maia e é isso, muitas outras coisas também. Sim, né? Muitas coisas. E é isso. E como ela falou, e hoje eu recebi, eu agradeço e recebo com muito carinho, essa que eu digo que é uma obra de arte, né? É uma obra de arte porque foi tudo pensado, elaborado, é uma obra literária, uma obra de arte, porque, né, tem toda a parte, esse cuidado, eu agradeço e lerei, que é uma extensão da leitura. É uma extensão, né, da sua maternidade, importantíssima. Quer começar falando do que representa esse segundo filho? É o meu segundo filho mesmo. A escrita, para mim, nesse momento da vida da maternidade, ela entrou muito num caminho de elaboração. Eu sou psicanalista e faço análise há muitos anos, mas tinha alguma coisa que não dava conta, sabe? De nomear. Então eu comecei a escrever o que eu estava sentindo, o que eu sentia que era meu, que não tinha como eu compartilhar. Compartilhava muito, que eu falo muito, mas que era maior, eu sabia de fato o que eu estava sentindo aqui, assim, e eu não sabia muito também, né? Eu estava tentando descobrir. Então a escrita foi muito um tanto, assim, um resto da minha análise, assim, também, um tanto da minha análise de ir continuando dando forma para aquilo. E tem dor, tem sofrimento e tem uma construção de um amor muito lindo e arrebatador. Então acho que ele é um livro que tem muita verdade, que eu tenho como propósito com ele dar voz para outras mulheres, para outras mães que se sentem tão inadequadas por estarem sentindo tudo que a gente sente nesse combo, se autorizar. Não era só amor. Não era, né? Eram muitas outras coisas. E o que é o amor, né? Sim, várias formas, né? Sim. Dele se manifestar, dele passar pela nossa vida. Porque eu acho que tem uma noção, né, de o amor, principalmente da maternidade, esse amor fraterno, essa entrega absoluta, que tem-se uma fantasia muito alucinatória de que o amor é muito maravilhoso, incrível, aquilo que foi vendido pra gente. Nossa, que dá conta de tudo. E não, quando a gente ama, tem dor, tem sofrimento, tem entrega, tem a relação ali com o outro que nunca é como é nas nossas fantasias, né? Então, aquele mundo novo que se abre, cheio de descobertas e decepções, muitas vezes também. Porque é isso, né? Sim. A vida se impondo, se colocando e com todas as suas nuances, né? E o amor tem dor também, tem as ambivalências, né? E não amar, não é amar tudo, não é amar o tempo todo, não é amar o todo, né? Sim.
E aí, gente, sabe quando eu comecei falando sobre essa coisa do filtro? Porque é isso, e eu acompanho a Marina, né, nas redes, e eu acho muito lindo, e não falei ainda, acho que para ela, vou falar agora aqui, né? Essa maturidade, essa coragem e ousadia, como ela falou, ela é psicanalista, ela é psicóloga, e tem esse filtro, né, de que aí vestiu a capa da Mulher Maravilha, a pessoa não tem nenhuma questão na vida desregulada, é um poço de emoção controlada, né? Como se nós, né, profissionais da saúde, fôssemos, sei lá, de outro planeta, do planeta onde tudo é maravilhoso e perfeito. Não, a gente está na Terra que nem vocês, né? Vivendo, sentindo, sofrendo. Aqui, ó, a gente só fizemos uma faculdade que, claro, né, nos abre portas e também nos traz elementos pessoais, de desenvolvimento pessoal, mas somos humanas, né? Então, eu acho isso fantástico e quero, assim, te dar esse parabéns, né? Por você se colocar junto com as mulheres, porque é o que você é o que eu sou, né? E isso, você sentiu, foi preciso fazer também um trabalho para esse lugar da maternagem, da mulher que deixa a psicóloga e a psicanalista um pouco ali e vive o papel de mulher, de mãe, de pessoa, gente. É um baita de um trabalho bancar esse lugar, né? Tem até uma frase no livro que eu falo: resgatar a mim mesma foi o ato mais revolucionário que eu já fiz. Porque é um trabalho imenso a gente dar conta desse rolê todo, né? Que é se descobrir mãe, se encontrar com um bebezinho frágil, pequenininho, que depende de você, que você tá ali cuidando, constituindo ele, então é uma responsabilidade imensa. E é um trabalho, né? Só que não é reconhecido como um trabalho, então é uma sensação de você faz e nunca dá conta. Você falou uma coisa, você falou de coragem, né? E sabe que eu me dei conta na minha análise essa semana que eu publicar esse livro foi um ato muito corajoso. Não estava entendendo o que eu tinha feito. Eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. E eu acho que... Sim, porque você mexe em muitos filtros, né? Você tira. Não só da maternidade, mas da sua pessoa, da sua profissional, sim, né? Porque tem muito eu. Entre aspas. Entre aspas, não. Eu falei que quando eu peguei o livro a primeira vez, eu senti que eu tava, tipo, correndo pelada na rua e que tava todo mundo me olhando, sabe? Assim, eu quis me colocar. Eu quis exatamente desse lugar que você diz, né? De, nossa, psicólogo, psicanalista, analisado um ser de outro planeta que não tem questão nenhuma, né? Sim. E claro que não, eu acho que quanto mais a gente analisa... Mas analisa... é a grandeza disso para as outras mulheres. Eu acho que é um exemplo, assim, que, nossa, é de uma grandeza, né? Você abrir o seu coração. Poder dizer que sente, né? Assim, que sinto e que doeu muito. E foi muita surpresa, eu acho, para muitas pessoas que... Nossa, mas você parece tão forte. E quem disse que eu não fui forte? Fui forte pra caramba pra passar por isso tudo, né? Mas sofri, mas foi difícil, mas achei que tinha feito uma loucura. Ser forte não, é muito pelo contrário, é você entrar em contato com as suas emoções. Isso é que é ser forte. Total, né? Isso é muito As pessoas acham que ser forte é não sentir nada. Não, às vezes isso você tá fingindo que uma fortaleza, né? Ser forte. E para algum lugar vai, né, Ana? Quando a gente tá fingindo, vai tomar algum destino, não vai escapar. É muito o meu desejo, assim, que as mulheres leiam, que elas se identifiquem, tipo, caraca, tem alguém sentindo como eu sinto, é muita prepotência. Sim, dizer, né? A gente não tem como sentir. Eu não estou sozinha com as minhas dificuldades, com os meus... E eu acho que é isso, ser um colo, um abraço, um lugar de libertação e de voz, né? Calaram a nossa boca por muitos anos, por muitos séculos, né, aliás. Então, acho que a gente poder falar, se colocar... Eu acho que isso é uma luta política para mim. E você recebe um feedback das pessoas? Como está isso? As pessoas trazem para você, puxa, eu precisava disso, ou puxa, obrigada, nossa, nem acredito, sabe? Tem feedback, gente, ou ainda não tem? Já tem alguns depoimentos. E eu acho que eu falei, né, logo que eu lancei o livro, que eu peguei ele, eu falei, meu, que loucura que eu fiz, né, me senti correndo pela na rua. E eu acho que isso foi se acalentando à medida que eu fui tendo os feedbacks, que eu falei, tipo, lembrei. Tá, o meu objetivo, né? Isso, assim, então
disso, das identificações mesmo, de tocar ver as nesse pessoas. lugar e de outras pessoas que falam, tipo, eu não senti como você sentiu, mas consegui entender o que você estava sentindo e validar esse lugar. Eu acho que viram muitas críticas, né? Mas elas ainda não chegaram. Espero até que cheguem, né? Ninguém é obrigado a gostar de tudo que eu escrevi. Mas eu acho que tem umas coisas muito interessantes, assim, que eu já li a primeira vez que eu voltei a ler esse livro, assim, a primeira vez que eu li ele, assim, na mão, né? Sem ser assim. eu li, eu falei, gente, que tristeza! Que é isso? E aí eu tinha esquecido o final, e eu achava que ia ter um final, que ia ter alguma coisa. Não, mas você esqueceu que foi você que escreveu? Esqueci, eu não era mais eu, tava lendo ele, né? Era outra pessoa, era uma leitora daquilo. E aí teve um outro momento, eu falei, e eu fiquei um tempo sem conseguir ler. Aí depois eu voltei ali e falei, nossa, que delicadeza, sabe? Então eu acho que assim, poético. E como chega, o meu próprio livro chega em mim em momentos e estados que eu tô de uma forma, vai chegar assim nas pessoas também, né? Mas que experiência linda, né? Eu achei muito interessante, assim. Eu acho que a primeira foi meio desesperadora. Tá. Tipo, agora já passaram algumas. Mas aí depois eu acho que foi sendo interessante me ver nesse lugar, assim, lendo as coisas, falando, caramba. Então eu acho que tem recebido feedbacks gostosos, e isso, né, de gente que fala, nossa, eu dei risada, e gente que fala que chorou muito, fala, gente, então, acho que tem emoções, né? Isso, desperta emoções. A maternidade, ela é feita de infinitos lutos, né, porque muda o casal, muda a dinâmica da família com a chegada de um terceiro ou quarto, seja lá qual, mas, e a gente vai se transformando junto na melhor das hipóteses, né, não tem como eu ser a mesma Marina que eu era antes de ser mãe, porque eu tive que desconstruir muitas coisas, porque eu tive que encontrar com muitas coisas minhas que eu também não tinha notícia, né? Eu vejo completamente transformada em muitas coisas que, em anos de análise, vem uns cliques agora que você se vê nesse lugar. São muitos lutos. E quando alguma coisa morre, outra nasce, né? Sim. E eu acho que isso, hoje eu consigo muito ver como um respiro, assim, eu também digo aí no livro, às vezes eu sinto saudade de quem eu era, outras alívio. E acho que é muito... Tem partes minhas que eu ainda preciso resgatar e quero resgatar, mas tem muitas que não fazem mais sentido, assim, que chegaram, sabe? né? E com a maternidade que você descobriu também. Não é só amor e não é só dor, porque amor e dor estão ali muito juntos também, se construir, né? Nesse lugar que agora ocupam, né? E que ocupa essa família, né? E aí eu tinha posto um monte de pergunta aqui, não fiz nenhuma. Vamos lá, vamos responder pergunta. Não fiz nenhuma, porque não é sobre isso, né? Isso também é a maternidade, né? Se programa para umas coisas, faz a mochilinha. Pra mim, eu era tão controladora. E aí flui pra todo o outro lado, que nem pensou. Eu acho que pra mim foi o que mais me pegou na maternidade, era isso, falar, não tenho mais controle de nada. Você pode ter a sua agenda lotada ali, a filha acordou doente, tudo vai mudar. Sim. Né? E acho que, claro, que na vida tem situações que acontecem, mas com a maternidade elas são muito mais constantes, né? E você tem que achar essa flexibilidade, minha filha, no bolso, né? Pra quem não tem, senão vai sofrer mais. Eu fui das que sofreu mais. Mas procurava os bolsos e não achava flexibilidade. Vou dar conta, vai ter que ser do meu jeitinho. E aí, não dá, simplesmente não dá. Mas foi um aprendizado, então. Não tem um outro seu, né, que anda separado ali também, que é tão seu, mas que também caminha separado, você não tem o controle, né? Sim. Vão vir percalços aí que não tem jeito. Eu acho que a gente tem que entender que a gente sempre está fazendo o melhor que a gente pode naquele momento pelo nosso filho. Eu acredito nisso genuinamente, assim, que todas as mães, por pior que pareça, elas estão oferecendo o melhor que elas podem. E que aquele bebê precisa de uma mãe ali real, uma mãe de verdade, uma mãe que sente, uma mãe que sai, uma mãe que volta, que pode existir além dele. Então eu acho que o que a gente coloca muito como culpa de não dar conta de tudo, de não suprir tudo, de não estar com o bebê o tempo todo, ou de estar sofrendo muito, que, meu Deus, abri mão de tudo da minha vida e agora eu tô aqui nessa loucura. Tipo, a coisa é agora, tá acontecendo agora. Olha pro seu bebê, sabe? Você pode fazer o melhor por ele.
Só você olhar para ele. Sair do Instagram, gente. Porque ninguém tá vivendo isso tudo lindo. Você tá sofrendo, tem muita gente, todas quase, em algum momento estão sofrendo. Tem muita gente sofrendo junto e tá tudo bem. Isso não significa que você ama mais ou menos seu filho, que você é a melhor ou pior mãe. Significa que você é gente, que você sente que... Bom que seu filho pode ver que você sente. E que tem que tomar decisões muitas vezes difíceis, né? Escolher se vai voltar para o trabalho, se não vai. E o buraco é muito embaixo, né, Ana? Porque aí o outro opina, não, você não tem que voltar. Aí o outro fala, não, você tem que voltar. Tá, mas o que você quer fazer? O que você sente que é possível na sua família? Tanta coisa, né? Isso daí tem o que fazer. Quem voltar a trabalhar, fala, coitadinho, largou a criancinha. Aí não volta a trabalhar para se dedicar ao filho. Daqui a pouco o filho sai de casa, vai fazer o quê da vida? Sim. Então eu acho que é muito de... Do que você de que você sente, né? Eu fui a mãe que procurava muita tabela, assim. Para mim foi muito desesperador no começo, assim, um bebê que chora, eu exausto, tentando acalmar, e eu achava que tinha fórmulas mágicas, e rotina de sono, tabela de sono, sei lá, de tudo. E hoje eu vejo, cara, como eu não olhava para elas. Olhava, mas assim, não dependida assim, de né? muitas coisas. Tem e hoje uma eu sua vejo percepção. E eu vejo, tem uma grande amiga minha vivendo o segundo puerpério, e ela fala, amiga, o segundo filho, não para todos, nunca a gente vai generalizar, mas na experiência dela, de muitas elaborações que ela fez desde o primeiro puerpério, que foi muito difícil, ela fala, é um presente, porque claro, já tem uma mãe muito mais segura, e você se permite olhar, ver o que aquela criança precisa. E de que um filho do outro é diferente, gente. Cada criança é uma, cada bebê é uma, cada mãe é uma. Então, financeira, enfim, são tantas, né, variantes que não dá para você tentar se encaixar, ou encaixar o seu bebê como o filho da blogueira, ou do como sua mãe fazia, a tia fazia, como o outro fazia. Não vai rolar, porque é seu, né? A gente é tão único nesse mundo, né? É isso. É isso? É isso. Espero que esse podcast também tenha sido, assim, uma extensão da sua maternidade. Ai, né? gente, eu tô amando poder falar sobre maternidade, falar sobre o livro. Então, foi... Acho que veio num momento muito gostoso. Foi um super presente estar aqui com a Ana, que é uma pessoa que eu admiro, que a gente já se conhece há um tempo e que vai tendo notícias da minha vida de um outro lugar também. Então é muito gostoso estar aqui agora com ela como colega de profissão, que isso é uma novidade. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelas palavras, pela delicadeza e sensibilidade com que você me traduziu e traduziu minha escrita. Foi um prazer. Adorei ter você, lerei. Foi um prazerzão. Gente, temos vários episódios lá no canal Cotidiana, depois dá uma passadinha lá, porque com certeza algum tema vai tocar o seu coração e vai fazer assim o seu poder do ser, que às vezes está meio adormecido, né? Que às vezes a gente fica meio desanimado. Dá uma revigorada, né? Dá um up, porque tem muitas possibilidades, muitas coisas legais acontecendo, muitos assuntos importantes que podem sim tocar o seu coração e fazer aí você tomar um caminho diferente do que você está tomando hoje. Então, visite lá o nosso canal. Valeu, obrigada.